Está no ar o Diário de Pernambuco TV. Confira nesta semana o projeto Transmídia de Niquima. Veja os detalhes da mostra em cartaz no Recife sobre Paulo Leminski. Poeta é daquelas coisas que ou você é ou não é. A gente inicia essa edição com um escritor enlouquecido que começa a receber em casa a visita de um alienígena para ajudá-la a escrever melhor. Conheça o processo de criação do filme Zornit. Um dia esse meu professor disse, sabia que o Stephen King deixa no site dele um espaço para diretores iniciantes pegarem contos dele para adaptar? Tá brincando, né? Stephen King tem isso? Não, com certeza, eu fiquei pensando, né? Aí o que eu fiz? Eu pesquisei, fui no site e descobri realmente, é um pouco difícil de encontrar, porque eles não divulgam tanto quanto poderiam, né? Mas fazem esse projeto que chama Dollar Babies. O Dollar Babies é um projeto que o Stephen King tem, que oferece alguns contos que ele selecionou, cerca de 30, 36 contos, que você pode adaptar sendo você um cineasta iniciante. O valor que você paga, $1. Por isso, Dollar Babies é o nome do projeto. Aí eu fiquei louco, né? Fui atrás do negócio, eu estava tão ansioso que o terceiro nome de cima para baixo da primeira coluna era a balada da bala flexível. Aí eu que porra é essa? Flexible Bullet? Que bala é essa que é flexível? O King tem um livro, um conto chamado Montado na Bala, também, ele tem umas coisas com bala, às vezes em outros contos, eu fiquei, será que é uma viagem? Deve ter alguma coisa a ver com loucura também, de fato é sobre o tema da loucura, né? Aí eu deparo com esse conto gigantesco, que tem mais de 20 personagens, sobre um escritor que perde a sanidade, porque ele acha que tem um duende. O escritor chama-se Reg Thorpe. E a mulher falou pra mim assim, por cima do meu ombro, enquanto eu escrevi o roteiro, disse assim, amor, por que não faz Regis Porto? Aí eu pensei, o Regis Porto, então o Reg Thorpe, né, que é o personagem do King, se transformou em Regis Porto. A esposa chamava-se Jane, né, aí passou a ser Jane. E a terceira personagem que a gente tem no conto é uma abstração que eu fiz a partir de sugestões que o conto dá. Quando eu mostrei esse roteiro na faculdade, toda a equipe pensou, meu Deus, ele é louco. Como assim? Um alien que surge de um portal transdimensional da parede? No filme tem uma cena onde aparece uma personagem que na verdade é um androide disfarçado, é um robô disfarçado. E as pessoas pensavam, não, para fazer um androide só com CGI, só com a mais cara tecnologia em modelagem 3D para a gente fazer essa cena, né? E quem vê a cena no filme entende por quê, porque aquilo escrito no roteiro atemoriza todo mundo, inclusive, né, galera iniciante de faculdade. Mas eu tinha um trunfo na manga. Como eu gostava muito do seriado, gosto, né, do seriado Além da Imaginação, então eu pensei, como é que esses caras do Além da Imaginação faziam os efeitos especiais deles na época deles? E a resposta é simples, com o pouco que eles tinham, eles tentavam fazer muito. Né? Eles não tinham computadores, os bonecos eram todos práticos, por isso eu fiz questão de colocar um alien prático na cena, para que os atores olhassem um alien mesmo. Se a gente nunca colocar o Brasil para fazer filmes de ficção científica e fantasia, nós, realizadores brasileiros, é que vamos estar sempre na sombra. Uma coisa que me incomoda muito, sabe, é o fato de saber lá no fundo, porque eu sou brasileiro e sou esse público, que lá no fundo mesmo, o público brasileiro acredita que nós nunca podemos, nunca poderemos e não podemos de forma alguma fazer fantasia, ficção científica e terror. É como se nós pagássemos aos estrangeiros para que só o cinema deles produzisse esses sonhos para nós. Aí nós aprendemos que a gente também quer fazer nossos filmes de fantasma, Eu acho que toda crítica especializada que vê um filme independente pode dizer, não, mas ele não conseguiu, Alien não é perfeito. Ou, ele não conseguiu porque ele não tinha dinheiro para fazer um robô, né? Mas pelo menos, se você usa essa estética que Glauber Rocha chamava de estética da fome, né? Fazer com o que a gente não tem. Não tem, mas eu vou fazer.
Ele estreou com o pessoal do Clube do Medo aqui no Recife, que é um coletivo dedicado ao pessoal de terror, e teve uma segunda exibição muito próxima também no 10º Janela Internacional de Cinema do Recife. Ele está agora no seu circuito de festivais e, como eu legendei ele em inglês, então eu posso também mandar para fora do país em festivais específicos de filme independente, filme universitário, filme de terror universitário, filme de ficção científica universitário, entendeu? Filmes baseados em contos de Stephen King, o que tiver eu coloco, sabe? Todos os festivais que aparecerem no caminho tem que mostrar. Por mais que seja um exercício de faculdade para concluir um curso de cinema, por mais que não seja um trabalho tão profissional a ponto de ter do melhor em todas as áreas técnicas, né? Mas meu filme tem que ser visto. Se a gente mostra o que a gente faz, a gente entende como o público reage a ele para fazer trabalhos melhores. Do terror para a ficção científica de House in the House. Um projeto transmídia com música, texto e animação do músico Nikima. O House in House é apresentado na forma de temporadas, mas diferentemente de uma série que começa pelos vídeos, nós começamos pelas músicas. Cada temporada tem 12 capítulos. Cada capítulo vem acompanhado de uma música. Para dar vida ao universo da House in House, profissionais de diferentes áreas abraçaram de coração o projeto. André T. é quem assina a produção musical. Já na área de moda, o Alex Bispo, que é o criador da marca Crioula, trouxe para o projeto o Raoni Assis, que é um artista recifense incrível. E Bispo pegou esse trabalho com o Nikima, que é um conhecido dele, e aí ele ligou para mim e disse: acho que é você, faça aí Contou a história por alto, porque era agora, faz agora. Ele já tinha esse briefing e tal, e aí foi juntando, a gente chegou naquele resultado da coisa meio quadrinho, dele explodir, tem essa coisa da marquinha dele tá bem e ele ficar mal, que é uma coisa do processo da música também, enfim. Eu acho que ali ficou meio nos Jetsons, tem uma referência aos Jetsons um pouquinho. Nos anos 70 eu acho que tinha esse medo de que o mundo fosse acabar na mão dos robôs também, né? Que eu acho que também não é um medo a se abandonar, mas... A estampa dessa camisa, ela ilustra o capítulo 10 da primeira temporada. Ela é uma camisa capítulo que vem acompanhada de um código QR. De 2006 a 2009, eu fui assessor de Gilberto Gil e de Juca Ferreira no Ministério da Cultura. Ficava ali orbitando em torno das artes, da cultura digital, do direito autoral, da economia criativa e não mais somente em torno da música. É claro que eu vinha sempre buscando uma forma de retomar o meu trabalho musical, e uma das experiências que colaboraram para isso foi uma ida minha na FENAC em Lisboa. Fui à sessão de música e não tinha ninguém. Depois eu fui na sessão de graphic novels e me deparei com um garoto de uns 12 anos de um lado da sala usando headphones e do outro lado um senhor que talvez tivesse uns 70 anos, os dois lendo suas histórias em quadrinhos. Eu então pensei, e se fosse o contrário, né? Se eu pudesse levá-los para a sessão de música, apresentando para eles uma trilha musical, sonora, que estivesse associada a uma narrativa gráfica que eles se identificassem. E aí eu comecei a criar narrativa transmídia, junto com uma rede de parceiros, e no Natal, exatamente no dia de Natal, nós lançamos o House in House, uma ficção científica pós-apocalíptica que narra os desdobramentos da Terceira Guerra Mundial. No mundo em guerra, e as indústrias nacionais de defesa entraram numa acirrada corrida armamentista que acabou consumindo todas as reservas de combustíveis fósseis do planeta. Para agravar essa situação, ocorre uma hecatombe nuclear e o mundo passa a viver então os efeitos da radioatividade, da falta de energia, o frio, a fome. Antecipando-se a esse cenário desolador, os irmãos gêmeos da família House inventam o Acéfalos,
um sistema que utiliza a música para produzir pulsos de energia conhecidos como milineurais. Com o sistema Céfalos, então, os irmãos Aus fundam a empresa Ausenaus e começam a contratar neurogeradores. Você vai poder também acessar as plataformas de streaming de sua preferência, o Spotify, Apple Music, Google Play, Deezer. Além disso, no site você tem acesso também ao perfil oficial da Ausenaus no Instagram, o @Ausenaus. Você pode seguir o perfil e conhecer um pouco mais o que a empresa tem para lhe oferecer. Portanto, acompanhe os passos da história e fique alerta. Escrevo e pronto. Essa é a afirmação de Paulo Leminski no poema Razão de Ser. Pela segunda vez no Recife, uma mostra homenageia um dos poetas brasileiros mais lidos das últimas décadas. A poesia, ela é um inutensílio. A única razão de ser da poesia é que ela faz parte daquelas coisas inúteis da vida que não precisam de justificativa, porque elas são a própria razão de ser da vida. Eu não estou falando aqui de questões de mercado ou de que as grandes editoras brasileiras querem, mas eu estou falando da poesia como um instrumento mediador, muito mais que a prosa, do que está acontecendo no país, sobretudo se pensarmos nos últimos 10 anos. Se a gente olhar para a poesia feita por mulheres, para a poesia do Islã, a poesia da periferia, a força com que essa produção tem tratado do Brasil é superior, muito superior ao que a prosa tem fazendo. E eu acho que muito dessa produção poética brasileira, ela tem uma inspiração muito forte nos anos 70, naquela poesia feita nos anos 70, que muitas vezes era vista como marginal, né? Que era uma poesia que ela tirava aquele pedestal que a gente tinha dos grandes versos de Cabral ou de Drummond, uma poesia onde era muito difícil você distinguir o limite entre o erudito e o desbunde. E Paulo Leminski é um poeta que ele estava na linha de frente disso. À sua época, ele fugia desse perfil de academicismo, do cânone, né, pelo perfil da sua obra. E aí a exposição é uma forma das pessoas se aproximarem dele. Ela está localizada no corredor de passagem do Sesc, onde qualquer pessoa que venha resolver alguma coisa no Sesc tenha acesso à exposição. E tudo que eu fiz foi no sentido de me fazer um poeta melhor, cada vez melhor, e foi a prática da poesia que me deu o domínio da palavra. De tal forma, então, que eu não posso dizer quando que eu comecei a ser poeta. Aliás, eu até na realidade não acredito que se possa começar a ser poeta a partir de uma determinada altura. Poeta é daquelas coisas que ou você é ou não é. Quando você lê poetas como Paulo Leminski, como Ana Cristina César, como Chacal, é como se o leitor saísse um pouco do local passivo dele, de estar apenas lendo uma coisa que lhe chama a atenção. Mas é uma poesia que adere ao leitor, ele se transforma um pouco no poeta. É por isso que quando a gente pensa nesse best-seller aqui, que a Companhia das Letras lançou, reunindo toda a produção poética do Brasil, que entrou na lista dos mais vendidos do país, o que às vezes, que é raro, na verdade, se pensar em termos de poesia. Foi muito feliz nesse projeto gráfico que eles fizeram, porque assim, com esse bigode aqui, muita gente postou, né, imagens em redes sociais fazendo uma selfie, como se fosse o Leminski. Mas é isso, quando você lê poetas como Leminski, você tem essa aderência, você não apenas lê, você vira um pouco o poeta. À sua época ele era o perfil do poeta crítico, irreverente, né, que estava longe da academia. E, ironicamente, hoje, no século XXI, Paulo Leminski está dentro da academia. As pessoas estão pesquisando, estão fazendo dissertações, teses sobre o trabalho dele. O que Leminski faz pode parecer em alguns momentos até simples, mas não tem uma coisa de pegar a língua portuguesa e virar ela ao contrário. Eu acho que ainda falta essa compreensão do que foi essa poesia nos 70 e também ter um caráter político do que foi essa produção. Quando um autor como Leminski, num período de ditadura,
como aquela virada dos anos 70 e 80. Escreve coisas como haja hoje para tanto ontem. Isso aí tem um peso da situação política que a gente ainda não conseguiu captar ou não aceitou ainda que esses jovens que estavam fazendo essa poesia na virada dos anos 70 e 80 estavam sendo muito políticos e também muito revolucionários com a linguagem. A poesia é uma espécie de um heroísmo. Você continuar ao longo dos anos acreditando nessa coisa inútil, que é a pura beleza da linguagem, que é a poesia, é um heroísmo, é uma modalidade quase, às vezes eu gostaria de acreditar, de santidade. É uma espécie de santidade da linguagem. O Diário de Pernambuco TV fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!